Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar um pouco sobre o resultado do terceiro trimestre da Suzano. Suzano, que é uma grande empresa da nossa Bolsa Brasileira, que reverteu o prejuízo em lucro agora no terceiro trimestre de 2024. Então, peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Para a gente entender um pouco da Suzano, ela é uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina. Ela tem 1,5 milhão de hectares plantados, 13,4 milhões de toneladas de celulose e 44 mil clientes no segmento de papel. E também tem 1,3 milhão em toneladas de papel. No Brasil, a participação de mercado dela está em 33% no segmento de papel. Aqui a presença da Suzano ocorre em mais de 100 países. Nós vemos aqui fábricas, 12 fábricas, todas no Brasil, e a presença dela em grandes partes do mundo, como América do Norte, Ásia e Europa. Ela tem uma composição acionária de 49% na mão dos colaboradores, 2% em tesouraria e 49% no mercado, 49% em negociação no mercado. Olhando aqui nos resultados, nós vemos a receita líquida da Suzano, que atingiu 12 bilhões de reais. E esses 12 bilhões de reais são oriundos do volume de vendas. Volume de vendas em 1.000 toneladas, nós temos 2.995.000 toneladas de vendas, volume de vendas, um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior, que é o 2T24, e um aumento de 6% no volume de vendas em relação ao 3T23. Aqui nós vemos que o principal negócio da Suzano é a celulose, cuja venda é muito maior do que a venda de papel. Esse volume de vendas gerou uma receita líquida, como vimos lá, de 12 bilhões de reais, um aumento na receita de 7% comparando com o segundo trimestre e 37% comparando com o terceiro trimestre de 2023. A principal receita da Suzano é com exportação. Vejam aqui, 9 bilhões. E no mercado interno, 2,5 bilhões. O que gera mais receita para Suzano? A celulose, com 80%. E os outros 20% com papel cartão, vários tipos de papel. Esse aumento na receita líquida é um reflexo da desvalorização do real, né, no trimestre, e um aumento no volume de vendas, como vimos ali anteriormente. Outro importante fator em verificar em qualquer empresa é o EBITDA. O EBITDA aqui em reais, milhões de reais, um EBITDA ajustado, que atingiu 6,5 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento do EBITDA de 4% no trimestre e 77% com relação ao terceiro trimestre de 2023. O câmbio favorável foi um dos motivos da elevação do EBITDA, maior volume de vendas e a entrada em operação da nova fábrica, né, a unidade de Ribas do Rio Pardo. Aqui a geração de caixa operacional que caiu 6% em relação ao segundo trimestre de 24, mas que aumentou em 118% em relação ao 3T de 2023. Outra questão relevante na Suzano é o custo caixa de produção da celulose. Celulose que é a grande receita, o grande faturamento da Suzano. Nós vemos que ele aumentou um pouquinho, né? Nesse trimestre aumentou em 4% com relação ao segundo trimestre desse ano, e com relação ao terceiro trimestre de 2023, ficou no 0 a 0, não teve elevação. Essa pequena elevação é em função do aumento pontual do consumo de alguns insumos e no custo da madeira. Vemos aqui a composição do custo da celulose.
Temos aqui os custos fixos, que representa 21%. Dos custos variáveis, que representa 79%, a madeira representa 39% do total e teve elevação nos preços da madeira, que a empresa diz que é pontual. Passando para o endividamento, a dívida líquida aqui deve estar errada, deve ser em bilhões, que em bilhões de reais e em bilhões de dólares. A companhia atingiu 70,2 bilhões de reais, um aumento de 22% com relação ao terceiro tri de 2023, né? E em dólares, ela atingiu 12,9 bilhões em setembro de 24, contra 12 bilhões em junho desse ano e 11 bilhões em setembro de 2023, configurando um aumento de 12% em relação ao ano passado. A alavancagem que subiu em relação ao 3T23, ela caiu um pouquinho em relação ao segundo trimestre de 23. E o que eles estão dizendo que a dívida líquida subiu por causa da aquisição de ativos florestais, aquisição também da participação societária em outra empresa, né, a Lenzing, e o avanço no 5º programa de recompra de ações. Aqui vemos a conclusão da participação minoritária na Lenzing e terras de ativos florestais. Então a Suzano teve não digo esse desembolso, mas esse incorporação na dívida, né? E o lucro líquido desse trimestre foi de 3,2 bilhões de reais, contra um prejuízo no segundo trimestre de 2024 de 3,7 bilhões e um prejuízo no 3T 2023 de 729 bilhões. Isso ocorre na Suzano porque ela possui um resultado, umas operações financeiras importantíssimas. Que o resultado financeiro líquido dela foi positivo, mas no segundo trimestre desse ano foi muito negativo. Então, o resultado financeiro meio que molda a questão do lucro ou prejuízo dela. Ela tenta se proteger com operações com derivativos e essas operações podem proteger ela, como pode dar prejuízo também. A questão é que o EBITDA está aumentando, né? Ele tendo lucro operacional nos trimestres. E com lucro líquido, a empresa explica que a variação positiva foi decorrente principalmente da variação positiva no resultado financeiro, que nós vimos ali, a variação positiva no resultado financeiro, que é explicada pelo impacto positivo na valorização cambial sobre a dívida e operações com derivativos, aquilo que eu tinha falado, comparando com o acentuado resultado negativo observado no trimestre anterior. E além da elevação da receita líquida, mas isso não foi o mais importante. E comparando com o terceiro TRI 2023, que também esse aqui teve prejuízo, também a mesma explicação, variação positiva no resultado financeiro e elevação da receita líquida. A Suzano tem uma forte exposição ao câmbio, né? Então, de certa forma, ela fica refém do câmbio e das suas operações financeiras. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre o resultado da Suzano, que consideramos bom. E se você curtiu o vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Bons investimentos e até o próximo vídeo. Tchau!